que eu quero mostrar para você aqui, que há favor de Deus no meio da tribulação, há autoridade extraordinária quando vencemos em meio à dor e o sofrimento. Estava em um jantar essa semana que passou e numa conversa muito gostosa com alguns amigos, foi falado sobre o tema do sofrimento. E a conversa era: há muitas explicações teológicas sobre sofrimento. E sabe que o tema filosófico mais complexo e mais debatido no mundo é o sofrimento e a dor. E as pessoas deixam de seguir o Deus da Bíblia e o nosso Salvador Jesus Cristo, muitas vezes porque não encontram uma sábia resposta bíblica sobre a questão da dor e do sofrimento. Alguns ateus, inclusive, justificam a sua crença ateia, porque a fé ateia é uma crença. O ateu fala: eu não tenho fé. Tem sim, você tem fé na sua ateice, você tem fé na sua não fé, mas é uma fé. Ele também tem essa crença, é o que ele acredita. Mas sabe de uma coisa? Até mesmo algumas pessoas se tornam ateus por causa da questão da dor e do sofrimento mal entendido, e mal explicado, e mal explanado, e mal absorvido. Então essa questão do sofrimento e da dor é algo realmente muito relevante, muito sério. E eu quero mostrar para você aqui, nessa escritura sagrada, tomando a vida de Paulo como exemplo, que há sim oportunidade extraordinária na dor e no sofrimento para produzir poder extraordinário, milagres, e para produzir uma ressignificação e uma reinvenção da sua vida e da sua história. Você sabe de uma coisa? Todos nós modelamos alguém. Na linguagem de treinamento e desenvolvimento pessoal se usa muito hoje o modelar, né? Então, quando eu estou aprendendo algo com alguém, algum mestre, algum líder, eu estou modelando ele. Não existe ninguém que não imita ninguém, entendeu? Todos nós imitamos alguém. Não tem ninguém que é completamente 100% autêntico. Não, todos estão aqui me ouvindo agora. Você tem vários comportamentos que são imitações de alguém que você admirou, que te inspirou. Isso, você modelou ele e você imitou. Alguns modelaram pessoas erradas e modelaram sem perceber e acabaram tendo comportamentos errados. Mas todos nós aprendemos com alguém. A melhor maneira de aprender é pelo modelo e pelo exemplo. E Deus, sabendo disso, Deus dá vários modelos, começando pelo master modelo, que é Jesus, o nosso pastor e Senhor. Começando por ele é um modelo de filho de Deus, ele é um modelo de expressão humana segundo redenção divina. E ele é um modelo para nós, mas os apóstolos também são modelo. E Paulo é um dos modelos dos apóstolos, o mais relevante dos apóstolos. E eu quero te convidar para modelar a vida de Paulo, porque Paulo é essa pessoa que se tornou um cristão mais relevante da Bíblia, do Novo Testamento, e o apóstolo mais influente. Para você ter uma ideia, Paulo sozinho abriu mais igreja do que os 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e todos os 12 de Jerusalém. Paulo sozinho, na sua época, abriu cerca de 55 a 63 igrejas, diz os historiadores. Ele abriu sozinho mais igrejas que os 12 apóstolos. Paulo sozinho escreveu 1/3 do Novo Testamento. Então, do ensino do Novo Testamento, 1/3 foi escrito por Paulo. Os outros 2/3 foi escrito por Pedro, Tiago e João, e alguns dos discípulos dos apóstolos, né, que escreveram. Então, assim, Paulo foi o apóstolo mais relevante. Então, um cristão digno de ser modelado. Eu quero chamar você para modelar Paulo hoje, e nós entrarmos dentro da cultura de Paulo, porque Paulo pode sim ser modelado. Quando você modela, é quando você pensa, identifica profundamente com alguém, você ganha a realidade daquele alguém. Você toca no tesseract daquele alguém, você toca na joia do infinito dele, você toca na fonte de poder daquela pessoa. E isso é que é gostoso, porque você não precisa ser vedete e nem precisa ser um fanco
clube de ninguém. Você só pega, modela, pega o poder daquela pessoa e você é você. Você tem liberdade de expressar quem é você, só com a essência daquelas pessoas que podem ser modeladas. Então Paulo é essa pessoa. Ele levou o evangelho para Roma, ele levou o evangelho para os confins da terra. Paulo era também um empresário, como diz a Rosa aqui, sobre sermos uma igreja de empreendedores, e o Ronaldo liberou essa palavra. Paulo era um tent maker. Paulo era um tent maker, um fazedor de tenda. Ele era um empreendedor, ele sustentava a si mesmo e a equipe que com ele ia, com o seu trabalho, com os seus negócios. Paulo é alguém digno de ser modelado. Então, posto isso, eu quero convidar você para modelarmos Paulo no momento da dor, no momento do sofrimento, porque há uma fonte de poder que vai ser destravada dentro de você hoje à noite, e essa semana você verá coisas extraordinárias acontecendo ao seu redor, e através de você e por meio de você há um poder fluindo de você que é muito maior que você pode imaginar. E hoje a palavra de Cristo vai sacudir você e vai apertar o botão vermelho que vai ativar dentro de você essa fonte de poder. Quando estão preparados, diga amém. Então aqui em Atos capítulo 28, Atos capítulo 28, olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler para você aqui Atos 28, no versículos 1 em diante. Na verdade, tem como pôr aquela minha projeção, Marcelo, por favor? A segunda, que ela tem um versículo. Vamos ver se dá para ler aqui. Eu coloquei aqui esse texto, está aí na sua Bíblia, Atos 28, está aqui também. Eu coloquei na Bíblia da versão A Mensagem, que é uma versão em linguagem contemporânea. Esse texto está dizendo sobre Paulo passando por um momento de naufrágio e um pós-naufrágio terrível. E o texto está dizendo assim: Paulo prontificou-se a ajudar o grupo, apanhou um punhado de gravetos, mas quando jogou fogo, uma cobra venenosa, fugindo do calor, mordeu a mão de Paulo. Consegue visualizar a cena? Estão fazendo uma fogueira, Paulo foi lá ajudar, com a maior boa intenção, saiu uma cobra e mordeu a mão de Paulo. Vendo a cobra presa na mão, concluíram que ele era um assassino, que estava recebendo sua justa punição. Mas Paulo sacudiu a cobra. Faz assim com a mão, assim ó, mão direita. Sacode a cobra aí. Mas Paulo sacudindo a cobra. Vai lá, vamos como Paulo, vai lá. Paulo sacudindo a cobra. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e nada lhe aconteceu. As pessoas pensaram que ele iria cair morto em qualquer momento. Mas como isso não aconteceu, concluíram que ele era concluíram que o irmão Paulo, o cristão Paulo, era um Deus. E eu te conto um pouco essa história para você entender o poder da cena. Mais à frente, no próprio capítulo 28, você pode ler. Depois que ele sacode a cobra, e o povo pensa: esse homem é um assassino, que ele acabou de sair de um navio naufragado e ele foi picado pela cobra. Ele é alguém mau, que tanta coisa ruim acontecendo na vida de alguém, só pode ser que ele fez algo errado. Só que Paulo não estava nem aí para a opinião dos outros, muito menos da crítica e da acusação e da calúnia. Jogou a cobra no fogo e o povo falou: espera mais um tempo, você vai ver, vai dar tudo errado na vida dele, ele vai morrer. E ele não morreu. Aí o povo mudou de opinião na hora. Já viu que o povo que não tem consistência bíblica cristã é um povo que muda rapidamente. A Bíblia chama de meninos levados de um lado para o outro. São como meninos, vai para um lado e para o outro. E aí eles mudaram de opinião. Eu achava que ele era um demônio, um endiabrado, um maligno. Agora falou: não, mudei de opinião, eu acho que ele é um Deus. Mudança radical, não é? E você não viu nada, mas à frente mostra que depois disso, o dono da ilha tinha um pai que estava doente. A ilha tinha um dono. E aí o dono da ilha tinha um pai doente. Paulo foi lá orar com esse dono da ilha e ele foi curado.
A ilha inteira trouxe os seus doentes para Paulo orar, e Paulo curou todos os doentes da ilha. E o dono da ilha chamou Paulo para ficar na casa dele. Você imagina qual suíte presidencial não era? Casa do dono da ilha. Você acha que era casebre? Será que era uma casa boa? E Paulo ficou hospedado na casa do dono da ilha e recebeu lá muitos presentes. A Bíblia diz, está tudo no capítulo 28, você pode ler. Lá recebeu muitos presentes. O que aconteceu com Paulo? Ele reinou soberano. Num lugar de tragédia e dor, ele se levantou com poder e autoridade. Eu quero te falar sobre ser picado por uma cobra depois de um naufrágio. Sobre ser picado por uma cobra depois de um naufrágio. Sabe o que significa ser picado pela cobra depois de um naufrágio? Significa que, ainda que a situação esteja ruim, creia-me, ela pode ficar pior. Ainda que a situação esteja terrível, believe me, ainda pode ficar um pouco pior. Cenário da vida de Paulo. Eu te explico o que está em Atos capítulo 23 até o capítulo 28. Eu vou fazer uma breve recapitulação, overview aqui com você. Paulo tinha acabado de ser preso injustamente por um movimento de religiosos que estava perseguindo Paulo de maneira invejosa. Não é de hoje que os religiosos dão trabalho para o mover de Deus. Não é de hoje, eles sempre deram. Na época de Jesus deram, na época de Paulo também. E eles simularam um esquema para prender Paulo. Julgaram injustamente e Paulo foi preso. Então esse homem aqui que foi picado pela cobra depois do naufrágio está acabando de vir do seguinte background: ele foi preso injustamente. Depois de ser preso injustamente, ele foi julgado 3 vezes, em 3 instâncias. E nas 3 instâncias que ele foi julgado, nas 3 ele foi absolvido. Todos os seus julgadores disseram: não tem nada que eu possa condenar esse homem, não tem nada que eu vejo nele grave. Então, é diferente dos corruptos políticos e empresários que estão presos aqui no Brasil, que foram condenados em 3 instâncias. O pessoal quer falar que eles ainda são inocentes. Não é o caso de Paulo. Paulo foi julgado nas 3 instâncias, a doutora Bel, doutor Márcio, que são juristas, e foram absolvidos nas 3. Isso está entre o capítulo 23 e 28 de Atos. Então ele está preso injustamente, foi julgado, absolvido, mas ainda assim continua preso. Por quê? Porque os camaradas, por um motivo político, falaram: não vamos soltar porque são judeus, vão ficar bravos conosco. Então ele continuou mesmo assim preso, injustamente, ainda que preso injustamente, absolvido, ainda assim não foi solto. Olha que situação dramática. Aí ele fez um apelo. O apelo dele foi o seguinte: já que vocês não querem resolver a minha questão, eu clamo para César. César era o Supremo Tribunal daquela época, era o Tribunal de Roma. E a fama do Tribunal de César, o imperador romano, era que ele era cruel, ainda mais com crente. Então quando Paulo falou: eu apelo para César, os próprios julgadores dele falaram: você vai ter problema sério. Você vai ter problema sério. Ele falou: mas tudo bem. E no meio dessa dor, dessa crise, ele preso injustamente. Você pode imaginar a cabeça de Paulo, preso injustamente, julgado, absolvido, mas ainda continuava preso. Pediu para César, agora recebeu o veredito, você vai para César. O pessoal apavorava ele e dizia: olha, o tribunal de César vai acabar com você. Ele estava nesse contexto de tribulação e dor, de confusão. No capítulo 23, do versículo 11, diz que ele recebeu uma visita de Jesus dentro da prisão. O melhor lugar de se estar é o lugar onde Jesus vai visitar, irmão. Pode estar num palácio, sem Jesus não vale nada. Pode estar numa prisão, se Jesus está lá, a glória é o melhor lugar da terra. Aquela prisão, os homens sendo injustos, Jesus falou: eu vou lá visitar o meu servo. Jesus visitou Paulo. A Bíblia narra que Jesus chegou, tocou nele e falou: tenha coragem, porque você vai falar de mim lá em Roma. Jesus, já sabendo da tribulação maior iria vir, cobra, naufrágio, tudo, Jesus já vendo lá na frente o tamanho do drama que viria, ele antecipou-se e já deu uma palavra, e já deu um encorajamento para Paulo: Paulo, eu vou injetar fé aqui em você que você vai precisar, porque vai vir pauleira grande, vai vir sacode ainda maior. Eu fico imaginando Paulo pensando consigo: pior que tá, não pode ficar, pior que tá, não pode ficar.
Ele não imaginava que ainda teria um naufrágio, ainda teria uma cobra, mas Jesus, aleluia, sabendo que vai vir um confronto, uma tribulação, ele já veio, visitou e deu encorajamento. E o que acontece é que depois desse encorajamento, Paulo pede para ir para Roma, pega o navio, vai como um prisioneiro indo para Roma. A viagem é tribulosa, vendaval, navio jogado na ilha, navio jogado nos corais, navio jogado para um lado para o outro, desgovernado. Paulo deu um conselho para o marinheiro: não vamos agora não, porque Deus falou comigo que vai ter problema na viagem. O marinheiro falou: cala a boca, seu prisioneiro, nós vamos sim. E o pau quebrou e eles iam todos morrer. Na hora que estava todo mundo sacudindo no meio do navio, isso está sendo narrado no capítulo 27, o navio sacudindo, se despedaçando, eles falaram: vamos jogar a comida fora. Jogaram a comida fora para tirar o peso do barco. Estava todo mundo agora 14 dias no naufrágio, com fome, desesperado. Paulo fala: vocês não ouviram da outra vez, agora ouça agora. Deus também falou comigo, ninguém vai morrer, mas o barco vai se perder. E aí quando estava um pulando, outro pulando, os soldados falaram: vamos matar os prisioneiros logo, para que não tenhamos o risco de chegar na missão e dizer que os prisioneiros fugiram. Então vamos matar. Iam matar. E aí Paulo interveio novamente. O povo, olha que tribulação, gente. No fim das contas, o navio espatifou nas pedras, naufragou, e todos os do navio saíram nadando, outros saíram num pedaço de madeira. Paulo provavelmente estava no pedaço de madeira, segundo narra em outra porção da escritura. Chegaram na ilha, ninguém morreu, cerca de 153 pessoas. A Bíblia diz que era frio na ilha, eles estavam molhados. Na versão da Bíblia a mensagem diz que eles estavam molhados até os ossos. E ali, tremendo de frio, os habitantes da ilha olharam aquilo, falaram: vamos ajudar vocês, vamos esquentar vocês. Fizeram então uma fogueira, e Paulo foi lá ajudar a fazer a fogueira. E nesse momento que Paulo está ajudando a fazer a fogueira, sai uma cobra e pica quem? Dos 153, o crente, o pregador, o servo de Deus, o Paulo. E para piorar, a cobra picou, ele olhou. E se ele fosse um crente fraco, como alguns da nossa geração, o que ele ia fazer? Eu dei brecha. Eu fiz algo na minha vida de errado, porque não pode, Deus. Tudo acontece comigo. Eu já estou preso injustamente. Quando a coisa começa a melhorar, o navio afunda. Aí eu sobrevivo. Aí quando eu começo a esquentar, vem uma cobra e pica eu. Por que essa cobra não picou o endemoniado, o idólatra, o fulano? Vai pregar logo eu, crente. Fico imaginando Deus olhando no céu e rindo. É claro que é você, porque só você que podia matar a cobra com a picada da cobra. Os outros iam morrer, mas você não. Você tem poder para ser picado pela cobra e virar essa cobra. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Me ajuda a pregar aqui, Alpha Home Church. Me ajuda. Vem comigo. Eu quero te dizer, muita coisa ruim às vezes acontece na sua vida e você fica julgando: eu não devo estar certo, eu sou crente. E você está pensando exatamente o contrário do que deveria pensar. É comigo mesmo que pode vir a pauleira, que pode vir o naufrágio, porque eu sou a prova de naufrágio e de picada de cobra, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então é comigo, pode vir cobra, porque comigo você não vence. Os 153 morreriam, seriam fracassados e detonados, mas Paulo não. Eu acho bonito Paulo, quando a cobra picou, ele veio dele ficar com mimimi vitimista, dizendo: ó céus, ó terra, tudo de assombração acontece comigo. Quando mais rezo, mais assombração me aparece. Em vez de ficar com esse mimimi, Paulo só sacode a cobra e joga ela no fogo, como quem diz: picou errado, cobra, aqui não, aqui é o Deus da ilha. E o chocante é como entender que o cristão é um Deus. E é aqui que eu termino com você, é aqui que eu te ativo em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? Quantos são filhos de Deus aqui? Levanta a mão. Sabe o que significa filho de Deus? João capítulo 1, versículo 12: todos que receberam a Cristo receberam o poder, diga o poder. Receberam o Tesseract, gente, receberam a joia do infinito. Todos que são filhos de Deus receberam o poder de se tornar é porque não era, se tornar filho de Deus. Sabe o que é filho de Deus? Diga assim: filho divino. Diga assim: filho divino, filho de Deus.
Eu te explico. Se os anjos tivessem filhos, os filhos dos anjos seriam anjinhos. Faz sentido ou não? Os anjos resolveram ter filho, geraram os anjinhos. Deus resolveu ter filho, e os filhos de Deus viraram o quê? Pipoca. Pecador. Quem tem filho pecador é o diabo, é a serpente. Mas quem recebe Jesus Cristo, recebeu o Filho de Deus, recebeu para dentro de si o poder de se tornar Filho divino, Filho de Deus. Pequenos deuses, deusinhos, Deus com D minúsculo, deuses da ilha. Quando você entende a sua identidade, a dor e a aflição é ressignificada. Vou repetir. Quando você entende a sua identidade, a dor e a aflição é ressignificada. O que é ressignificada? É colocar a perspectiva do céu para a terra. E quando você coloca a perspectiva do céu para a terra, a cobra é que morre e você prevalece. Aleluia. Diga: a cobra que morre, o naufrágio vira glória, e eu prevaleço. Na ilha, sabe de uma coisa? Quando você passa pela aflição, você está mais próximo do momento de ativar em você o mais alto nível de autoridade. A dor e a aflição são as oportunidades maiores que você e eu temos de ativar dentro de nós o mais alto nível de poder e autoridade. Diga: poder e autoridade. Autoridade é maior que poder. Autoridade é maior que o poder. O que Paulo teve aqui é a autoridade. O dono da ilha tinha poder. O cara tinha a bala na agulha, tinha o dinheiro, tinha a casona. O cara era o comandante da ilha, ele era o dono da ilha. O dono da ilha tinha poder, mas Paulo tinha autoridade. Venceu a cobra, venceu a enfermidade, curou todo mundo e prevaleceu na ilha como um Deus, como um soberano. As pessoas olharam e falaram: é um Deus. Quando você assume a identidade genuína do seu pai, as pessoas vão confundir você com alguém celestial, um pequeno Deus. Se para você é muito difícil falar eu sou Deus, se para você é muito difícil assumir essa identidade, então assuma a seguinte identidade: eu sou um filho divino. Eu sou filho divino. Eu quero te falar: a dor, o caos, a enfermidade, a fraqueza, a ansiedade, a tribulação são momentos mais próximos de você ativar, acessar a fonte de poder e de autoridade e levantar-se como um soberano em meio ao caos. Sua maior fonte de poder está perto de ser acessada. No seu momento mais difícil, no seu momento mais difícil, no seu momento de maior aflição, naufrágio, cobra picou. Eu quero dizer, se um naufrágio não te matou, não vai ser essa cobra que vai te parar. Você e eu temos ilhas como Paulo. A ilha é o lugar da tribulação que você está vivendo hoje, é o lugar da aflição que você está vivendo hoje. Essa é uma ilha. Quero te falar, esse lugar da aflição, Deus está às vésperas de ativar você, para você se levantar. E nessa ilha, que é esse contexto de tribulação, esse contexto de angústia que você está vivendo, nessa ilha, se você acessar a fonte que é o dom da justiça, acessar a fonte que é o Salvador, e parar de olhar para si mesmo como vítima, e olhar para si mesmo como justo, parar de olhar para si mesmo como pecador, e olhar para si mesmo como filho altamente favorecido, cercado de amor, como está escrito em Efésios capítulo 1, nós somos cercados de amor e altamente favorecidos. Quando você olha para si como Paulo olhava para si, o naufrágio não te faz abater, deprimir ou parar, muito menos a cobra picando você depois desse contexto de naufrágio, porque quando você não olha para si segundo as vítimas e o contexto da terra, você se levanta como seu pai, um Deus da ilha. Eu quero chamar você para assumir a sua identidade
de Deus sobre essa ilha que parou a sua vida. Todos aqui, em algum momento, paramos em alguma ilha. Chegou a hora de você sacudir a cobra, e é ela que vai morrer. Só que tem uma coisa que atrapalha. Você sabe o que o povão falou? O senso comum. O senso comum disse assim: povão, esse cara deve ter feito algo errado. Ele deve ser um cara não bom. Porque olha, raciocina comigo, tanta coisa ruim aconteceu na vida dele, simultânea. Ele deve ter feito algo errado. Isso é a justiça do senso comum. Aleluia, porque a justiça do céu não é a justiça do senso comum. A justiça do senso comum produz acusação. Repito, a justiça do senso comum sempre produz acusadores e acusação. Eu e você estamos debaixo desse contexto. Devemos vencer essa acusação e acusador. Como você vence essa acusação e esse acusador? Olhando para a sua identidade. E a sua identidade é o que a cruz diz a seu respeito. A sua identidade é o que o Cordeiro diz a seu respeito. Por isso que eu ouço dizer: como o Cordeiro, e ruja como leão. Como o Cordeiro, e assuma soberanamente o governo sobre a cobra, e sobre a ilha, e sobre as enfermidades, e sobre o naufrágio, e sobre a dor. É tão bom quando se perde o chão, porque aí você fica na rocha do Cordeiro, você fica na rocha da palavra de Deus, você fica firme para valer. Ela me mandou uma mensagem 4 dias depois: JC, eu estou ceando e é o 4º dia de ceia. Eu tinha sido demitido do emprego, eu estava no caos aqui emocional e tal. Você acredita? Eu estou sem acreditar o e-mail que eu recebi da empresa dizendo que eles estão refazendo a demissão, e eles estão cancelando a demissão e me contratando novamente. Ninguém sabe explicar o que está acontecendo. Eu até agora não consigo acreditar. Eu falei para ela assim, eu nem vibrei quando ela mandou essa primeira insight. Eu falei para ela: calma, continua respirando, ainda é só o começo, porque você agora assumiu a sua identidade. Você é soberana sobre essa cobra que veio te picar, você é soberano sobre essa enfermidade, você é soberano. Calma, é só o começo. Você vai virar esse jogo completamente e vai vencer de goleada, e está na sua mão, porque você é filho da divindade, você é filha da divindade, você é o Deus da ilha.